Ver no programa de hoje, terceirização. Justiça condena hospital em Brasília. Por isso a necessidade de que ele tenha um quadro mínimo de profissionais que sejam a ele diretamente vinculados. Em busca de melhores resultados, empresas incentivam funcionários. Algumas oferecem até carro. Um colaborador feliz e ele é capaz de trabalhar melhor. E isso vai refletir nos clientes e, consequentemente, nos resultados da empresa. E mais, uma homenagem especial aos artistas plásticos. Não saia daí, o programa de hoje está só começando. Olá, o Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A gente abre esta edição falando de terceirização, uma prática comum entre as grandes empresas que buscam reduzir custos. O problema é que muitas vezes quem sai perdendo é o trabalhador. Em Brasília, um hospital foi condenado pela Justiça em R$500 mil após terceirizar médicos como pessoas jurídicas, ou seja, os profissionais não tinham carteira assinada. Após investigação, o Ministério Público do Trabalho comprovou que o Hospital Santa Lúcia, em Brasília, não possuía médicos contratados no quadro clínico. Os profissionais eram terceirizados e contratados como pessoa jurídica. O Ministério Público hoje tende a coibir, pretende coibir, melhor dizendo, essa situação de terceirização indiscriminada de atividades, especialmente quando essas atividades se situam na atividade finalística do empreendimento. No caso de um hospital, a gente não admite que o hospital atue meramente como um hotel, ou seja, apenas para acomodar as pessoas, sem nenhuma responsabilidade de gestão acerca dos pacientes e acerca da jornada e da gestão, genericamente falando, de todos os profissionais que atuam dentro do hospital. Ainda segundo o processo, o hospital contrata pessoas jurídicas que trabalham de forma exclusiva. Algumas, inclusive, têm a sede registrada dentro do próprio Santa Lúcia. Ainda foi comprovado que profissionais que atuam em escalas e plantões possuíam subordinação. E o ingresso de novos médicos era controlado pelo hospital. Essa situação da pejotização ela é muito prejudicial, porque há uma série de problemas relacionados à pejotização. Primeiro, você obriga uma pessoa a participar de uma sociedade empresarial que não necessariamente é algo que respeita a liberdade de associação e de trabalho desses profissionais. Segundo, você tem uma série de sonegação de certos tributos, como fundo de garantia, que seria recolhido numa relação de emprego, e no caso desse não é recolhido. E até o próprio imposto de renda que se paga, pessoa física, é diferente numa situação em que o profissional está vinculado diretamente como empregado, do que numa situação em que ele está vinculado como sócio de uma pessoa jurídica. No Congresso, tramita o projeto de lei que regulamenta a terceirização de qualquer serviço prestado pelas empresas. Na verdade, o que se quer é retirar dos 33 milhões de trabalhadores empregados das empresas principais e que têm acesso a um sistema de proteção, que tem a garantia de seus sindicatos, que tem uma melhor qualificação, que tem melhores salários, uma linha de precarização. Com isso, o Ministério Público do Trabalho não vai concordar nunca. Mas o que ainda vale é a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que rege a terceirização no Brasil e restringe essa prática aos serviços de vigilância e limpeza e a funções não relacionadas às atividades fim. Durante o julgamento do processo, a empresa alegou que as atividades médicas não fazem parte da atividade fim do hospital e que os médicos não tinham interesse em assinar a carteira de trabalho, pois acabariam recebendo um salário menor. O hospital ele presta um serviço médico, genericamente falando, e ele deve ser responsável em todas as esferas por esse serviço que é prestado. Por isso a necessidade de que ele tenha um quadro mínimo de profissionais que sejam a ele diretamente vinculados. Não dá para você dissociar essa atividade médica da atividade de um hospital, que na nossa concepção é a mesma coisa. Por causa dessas irregularidades, o Santa Lúcia foi condenado pela Justiça a pagar R$500 mil por dano moral coletivo. O hospital não poderá mais terceirizar o serviço médico hospitalar e terá 6 meses para encerrar os contratos atuais e contratar médicos com carteira assinada. Se descumprir qualquer determinação, será cobrada multa diária de R$2 mil. Por meio de nota, a empresa informou que não vai se pronunciar sobre a ação civil pública.
Devido ao programa de banimento do amianto no Brasil, o Ministério Público do Trabalho foi premiado na 11ª Conferência Internacional de Conscientização sobre o Amianto, em Washington. É a primeira vez que uma entidade governamental recebe o prêmio no mundo, concedido pela IDAO, maior organização de conscientização sobre o amianto nos Estados Unidos. E depois do intervalo, em busca de melhores resultados, empresas incentivam funcionários. Algumas oferecem até carro. Voltamos em instantes. Especialistas garantem: empresas que valorizam os funcionários têm muito menos possibilidades de perdê-los para os concorrentes. E é por isso que muitas delas encontraram formas diferenciadas de premiar os funcionários. Veja alguns exemplos. Motivação, reconhecimento, valorização. Palavras que são colocadas em prática no dia a dia deste laboratório de análises clínicas, considerado o maior da região Centro-Oeste. Aqui, o trabalhador ganha bolsa de estudos e tem academia no ambiente de trabalho. Mas não para por aí. Segundo a gerente de recursos humanos, os empregados ainda ganham presentes, que vão de computador a carro 0 quilômetro. A lucratividade da empresa, a rentabilidade da empresa depende diretamente do investimento no funcionário. Então, quando a gente investe, a gente tem um colaborador satisfeito, um colaborador feliz e ele é capaz de trabalhar melhor. E isso vai refletir nos clientes e, consequentemente, nos resultados da empresa. Você deixa o funcionário mais comprometido, mais engajado com a missão da empresa, com a visão, com os propósitos, faz com que ele queira permanecer e permanecer trabalhando muito bem. Em 7 anos de empresa, Jefferson concluiu a faculdade, realizou cursos extracurriculares e viajou pelo país. Tudo bancado pela empresa. Para ele, iniciativas assim dão gás para buscar sempre o melhor, fazendo mais que o necessário. Me incentiva a melhorar cada vez mais, buscar capacitação, porque eu sei que eu buscando essa capacitação, me esforçando, eu vou ser reconhecido. Então, nesses 7 anos de empresa, eu que comecei como atendente aqui, né, no laboratório, e hoje eu sou coordenador de uma área. Até quem não trabalha aqui é beneficiado, como é o caso dos pais de Alessandra. Minha família também desfruta dos benefícios da empresa. Tem um programa Eu Cuido dos Meus Pais, em que no meu mês de aniversário, os meus pais também podem realizar um check-up na empresa. E um outro benefício que eu utilizo, que beneficia meus filhos, no caso, né, é o auxílio à compra de material escolar, em que otimiza o tempo do funcionário, sendo que a empresa procura um melhor preço e ela mesma faz as compras e o valor a gente paga debitado no contra-cheque. Após a implementação de iniciativas que buscam elevar a qualidade de vida do trabalhador, a empresa conseguiu diminuir o número de atestados e faltas, aumentar a produtividade e, o principal, fazer com que funcionários nem pensem em sair daqui. É o caso de Cíntia, contratada 19 anos atrás como recepcionista. Promovida, hoje ela é coordenadora do setor de tecnologia da informação. Prestes a completar 20 anos de casa, ela vai comemorar a data de carro novo, presente da empresa. Receber o carro é um ápice, né, que a gente fala, porque você como se fosse um benefício de tudo que você participou na empresa, são 20 anos de empresa. Então é um reconhecimento por tudo que você fez durante todo esse período e é maravilhoso, é uma expectativa muito grande. Eu não estou aguardando ansiosa, faltam só alguns meses e estou ansiosa. Esta outra empresa também investe no capital humano. O objetivo é tornar o ambiente de trabalho o mais agradável possível, fazendo com que resultados positivos apareçam na dura jornada de trabalho. Mirando o aumento da qualidade do serviço prestado e, consequentemente, melhorar resultados financeiros, esta academia oferece viagens, capacitações e até prêmios em dinheiro. Jonathan e Tiago foram premiados por desenvolver um projeto voltado a hipertensos que malham e ganharam
R$10 mil pela iniciativa. O reconhecimento é importante, o reconhecimento dos colegas, dos colaboradores, né, principalmente dos alunos aí, com a academia, né, com esse ambiente que a gente sempre procura estar dando de melhor para eles, que é atender. O atendimento é o mais importante entre a gente aqui, o que a gente preza. Coordenador, Tiago já foi estagiário. Ele avalia que os resultados são frutos do seu esforço e de muito trabalho duro, aliados aos incentivos do patrão. Tudo que eu aprendi hoje foi graças a essa empresa, né, que forneceu todo esse suporte. E assim, o crescimento faz parte de todo emprego. E aqui é onde a gente conseguiu, né? Hoje fui estagiário aqui, passei por essa catraca como estagiário, como professor, agora como coordenador. E claro, assim, almejo outros cargos aqui dentro, né? A empresa está crescendo, então vamos dar continuidade ao trabalho, né? E ele nem pensa em mudar de emprego. Hoje aqui é minha segunda casa, né? Acho que isso pode dizer muita coisa, né? A equipe do Trabalho Legal foi às ruas com um único objetivo: tirar dúvidas do trabalhador. O resultado você confere agora no quadro MPT Responde. Assédio moral é crime? Assédio moral não é crime pela lei brasileira. É uma conduta ilícita que gera direito ao pagamento de uma indenização por danos morais, uma indenização civil. Ele pode configurar crime em alguns atos abusivos, mas a prática do assédio em si não é considerada crime. Homens e mulheres podem ganhar salários diferentes? Pela lei brasileira, pela Constituição, homens e mulheres devem receber salários iguais para funções iguais dentro do ambiente de trabalho. Então, a legislação ela proíbe uma prática discriminatória. Depois da gravidez, quanto tempo a mulher tem de estabilidade no trabalho? Depois da gravidez, a mulher tem até 5 meses de estabilidade dentro do ambiente de trabalho. Ela tem direito à licença maternidade de 4 meses, ela fica afastada e depois, ela retornando ao trabalho, ela ainda tem 1 mês de estabilidade. Ainda dá tempo de participar do Prêmio MPT de Jornalismo 2015. Até o dia 1º de maio, profissionais de todo o país podem escrever trabalhos veiculados entre 1º de agosto de 2014 e 1º de maio de 2015, que abordem os temas fraudes nas relações de trabalho, trabalho escravo contemporâneo, trabalho infantil, discriminação de gênero, cor e pessoas com deficiência, meio ambiente do trabalho, promoção da liberdade sindical, trabalho portuário e aquaviário e irregularidades na administração pública. Serão R$400 mil distribuídos nas fases regional e nacional em 8 categorias: jornal impresso, revista impressa, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo, fotojornalismo, repórter cinematográfico e universitário. Além dessas 8, há 2 categorias especiais: fraudes trabalhistas e MPT de jornalismo, que premiarão os vencedores com R$45 mil cada. Inscrições e mais informações no site www.premiomptdejornalismo.com.br. A seguir, homenagem especial ao artista plástico. A gente volta já. O quadro Agenda Cultural de hoje abre espaço para a pintura e traz uma homenagem especial ao artista plástico. Fui conhecer de perto o trabalho de Perp Brasil, profissional que atua há mais de 40 anos com pintura. Confira. E
o estúdio de artes plásticas da PERP Brasil é o cenário escolhido para o nosso bate-papo. Aliás, a PERP já está aqui ao meu lado. Olá, PERP. Olá. Bom, PERP, o seu trabalho ele não é focado somente na pintura, né? Não, eu trabalho também com objetos de madeira recortada, com dimensão, como eu tenho a Via Sacra lá na igreja São Miguel Arcanjo, Santo Expedito. Trabalho muito com papel, com aquarelas e tenho impressão de revistas também, tem 5 revistas didáticas que eu escrevo e ilustro também, né, para o ensino da arte. E trabalho também com outros objetos, como você viu, aquela figura de homem retratando um jogador. É uma escultura em tamanho real, né? Inclusive você está vendo imagens aí. Isso, é uma escultura em tamanho real, feita toda de cano PVC e espuma e recoberta com notas de dinheiro. Você atua como professora também? Eu também sou professora de arte já há muitos anos, uns 40 anos, que eu ensino arte e faço também com muito prazer. Eu gosto de poder oferecer para as pessoas toda a bagagem que eu adquiri, né, que a vida me favoreceu e que eu posso passar para as pessoas. Bom, falando em bagagem, o seu currículo é excepcional, né? Qual é a sua formação? A minha formação já tem 40 e poucos anos. Eu tenho a parte artística toda, a formação artística da Faculdade de Belas Artes do Rio. Depois eu vim para a UNB, que eu fiz a parte ligada à educação da arte, né? Então eu tenho também o diploma da UNB como professora de arte. Eu tenho pós-graduação na Faculdade Senac de São Paulo e tenho vários cursos de especialização nos Estados Unidos, onde eu me aperfeiçoei em várias técnicas, inclusive aquarela, que é a que eu vou mostrar aqui. Quais são os principais desafios da profissão hoje? Primeiro, os espaços. São pouquíssimos espaços. Galeria aqui em Brasília são mínimas, tem umas 2 galerias. O que tem são outros espaços, como a UNB oferece um espaço, algumas lojas, cafés que colocam aquele espaço mais para atrair público em termos de negócio do que propriamente do interesse de divulgar a cultura, né? Mas tem outros espaços interessantes e essa é uma das dificuldades. Outra dificuldade é o material, são materiais caros, principalmente os melhores, que são os importados, né? Nossa indústria nacional ainda fica muito a dever. Então a gente tem que ou importar através da internet ou aproveitar nas viagens para trazer os materiais melhores, né? E outra dificuldade é a parte governamental também. Nós não temos muito auxílio. E a sua história com a arte? Como é que ela começou? Eu já nasci artista, sem pretensão nenhuma. Eu fui uma menina de fazenda e não tinha muitos meios. Também eu não tinha muita gente ao meu redor, né? Então, eu fui uma criança muito ligada à leitura. O meu pai lia muito, então nós tínhamos bastante livros. E eu me dedicava a lápis de cor, com papel, fazer meus trabalhos. Quando não tinha, desenhava na areia do chão, desenhava no espaço. Então, eu sempre fui muito ligada a isso. Depois, eu fui para o colégio de freira, que tinha trabalhos manuais, bordados. Mas nunca foi a minha praia também. Então, eu sempre desviei para a sala onde as freiras, né, colégio de freira, onde as freiras pintavam painéis para as festas do colégio. E eu ia ajudar, mas nada no intuito de ensino, só como um pupilo dos grandes mestres que preenche ali, depois o grande mestre vem e elabora o trabalho, né? Bom, PERP, o último artista que nós entrevistamos, o Rodrigo Nardotto, disse que a inspiração dele era o Van Gogh. Você se inspira em alguém também? Algum pintor famoso, algum artista plástico famoso?
Olha, eu me inspiro, eu gosto muito, aprecio muito todos os impressionistas, né? Desde Van Gogh, Renoir, Monet, mas Monet é minha paixão. Você segue algum estilo específico? Porque há o impressionismo, o expressionismo também, enfim, vários estilos. Você tem um estilo próprio ou você não gosta muito dessa questão dos rótulos? Eu não gosto muito dos rótulos, até porque os expressionistas tiveram a época deles. Hoje a arte mais contemporânea é muito misturada, né? E o meu rótulo é a liberdade de ser artista. Bom, Perpe, e aqui fica todo o material que você vai utilizar para fazer aquarela, né? Mas antes de começar, eu queria que você explicasse o que é aquarela. Aquarela é uma técnica muito sofisticada e também muito difícil, porque ela atinge o papel, então ela não tem muito recurso para conserto. É uma técnica muito espontânea, que você conduz, mas muitas coisas a tinta trabalha por você. O papel tem que ser próprio, porque a absorção da tinta e da água que você molha, o papel, umedece o papel, tem que ser tudo muito de acordo. A tinta também tem que ser especial, Que tinta é solúvel. É uma tinta solúvel em água. É uma tinta de alta qualidade. Aqui tem lápis de cor, pincéis, água. O lápis de cor, ele também pode ser para pintar aquarela. Ele também é diluído em água. Você pode deixar texturas dele ou pode diluir completamente na água, né? Aqui há uma base já, eu não sei se esse é o nome, é uma base mesmo? O desenho? Seria uma base. Feita a lápis. Feita a lápis. Eu fiz o desenho. Seria a representação da Vênus de Milos, porque é um dos símbolos maiores da arte, como a Mona Lisa, né? E eu escolhi porque ela, para mim, ela representa a artista plástica, né? Pelas dificuldades que ela tem, pela desnuda dos materiais, pela dificuldade que você tem de adquirir as coisas, pelos espaços. E também a representação sem os braços, também que quer dizer mostrar a dificuldade que nós artistas temos para elaborar nossos trabalhos. Bom, então a Perpe agora vai pintar ao vivo pra gente e vamos conferir, né? Vamos lá. Pode começar então. Trinta minutos depois, e o resultado? Foi um trabalho feito de aquarela, tanto com aquarela pastosa, quanto com alguns toques com lápis aquarelável. E o resultado foi esse aí, bem espontâneo. A imagem da Vênus de Milos, que representa a artista, como eu já falei. A falta dos braços seria a falta de oportunidades que nós temos, as dificuldades. Foi uma imagem muito bem escolhida. Eu pensei também no mármore, como a dureza do mármore, a dureza que nós temos em termos de persistência, que nós temos que ter como artista. Então, isso tudo está representado nessa imagem da Vênus de Milos. A profissão de artista plástico, né, ela é reconhecida pela classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, mas não é uma profissão regulamentada por lei. Essa regulamentação seria importante para vocês? É muito importante porque ela dá uma verdade maior para a profissão, né? E através disso aí, às vezes, a gente pode conseguir alguma coisa melhor, por exemplo, um concurso.
Se não for regulamentado, a profissão não entra para um concurso, né? Não existiria vaga para artistas plásticos. Bom, e a aquarela que a PERP acabou de produzir vai estar disponível na internet, não é isso, PERP? É, isso aí. Vai estar no Facebook, no meu site, perpbrasilarte.com, e um blog estará inserido no site, né, e futuramente no YouTube. E quem quiser conhecer aqui o seu estúdio, o espaço, é aberto à visitação? É aberta a visitação, quem quiser visitar obras de arte ou simplesmente conversar sobre arte ou qualquer outro assunto. Aprender também. Aprender, eu estou aqui à disposição. Bom, PERP, obrigado por ter aceito o desafio do Trabalho Legal. Parabéns por essa bela obra de arte, viu? E muito sucesso. Quero agradecer também o Trabalho Legal, a equipe de vocês, ao Ministério Público do Trabalho. É muito importante que vocês estejam divulgando a arte e a cultura da nossa cidade, no nosso Distrito Federal, em todas as áreas, música, teatro, artes plásticas, grafite e todas as outras. Sugestões de reportagem são sempre bem-vindas no Trabalho Legal. E você pode enviar a sua para trabalholegal.pautas@gmail.com. Já para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. O Trabalho Legal fica por aqui. Até a próxima!